Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, que dia é hoje? Quarta-feira, 18/11 de 2020. E nossa aula de hoje será nossa aula de língua portuguesa, nossa aula de português, certo? Então, Tiana pede, por favor, que vocês peguem o livro de vocês, onde trabalhamos, vocês lembram, o sobre e o sob. Exatamente, Tiana, sobre usamos quando, então, sobre, em cima, né, significa em cima de ou a respeito de, certo? E sob, Tiana, quando significa, gente, embaixo, certo? Então, sobre, em cima, sob, embaixo. Então, tia vai pedir que vocês peguem o livro de vocês, coloquem na página 303, o quesito 5. Não é isso que ficou para vocês responderem, que diz assim. Coloquem aí, página 303, que diz assim: crie imagens para representar o local em que os objetos estão. Em seguida, escreva uma frase utilizando as palavras em destaque. Então, você iria, né, fazer um desenho com algo sobre, né, sobre a mesa, sobre a cama, sobre a cadeira, não sei, sobre o balcão, e iria criar uma frase usando o sobre corretamente. E na letrinha B, um desenho onde representasse algo embaixo, porque vamos utilizar uma frase sob corretamente. Certo, meus amores? Então, é pessoal. Tiana não faz porque é pessoal, vocês irão tirar foto e mandar para a Tiana. Depois, tia pediu para que vocês escrevessem no caderno, não foi isso? 2 quesitos, onde tia trabalhou o primeiro quesito, que diz assim: complete as frases usando sobre ou sob corretamente. Então, tia fez letra A, B e letrinha C, que diz assim: eles estão conversando sobre a festa, a respeito de. Então, tia, aqui vai ser sobre. Eles estão conversando sobre a festa, certo? B. Os documentos ficam sob ou sobre o balcão? E aí? Sobre, em cima. Ah, tia, mas eu coloquei sob, embaixo do balcão. Aí também pode ser, tá bom? Devo deixar os sapatos sobre ou sob a cama? A gente sabe que os sapatos, o lugar de sapato não é em cima da cama. Então, vamos colocar sob a cama, né, gente? Fica o coerente. E a segunda questão, vocês iriam, né, formar duas frases utilizando sobre, corretamente, sobre, em cima ou a respeito de. E 2 frases utilizando sob, certo? Embaixo de. Então, foi nossa atividade, certo, meus amores? E Tiana vai pedir agora para vocês abrirem o livrinho de vocês. Na verdade, peguem o livro de vocês, de língua portuguesa, e vamos trabalhar um pouquinho as preposições. É um assunto fácil, muito legal e que vocês não terão nenhuma dificuldade. Tá certo? Então, coloquem aí, por favor, nas páginas 94, 95 e 96. Serão as páginas de hoje. Nosso assunto, que será preposição. Classe
Não esqueçam de colocar a data de hoje. Que serão, na verdade, as páginas 294, 295 e 296. Certo, meus amores? Próxima semana, Tiana vai trabalhar com vocês. Então, semana que vem, gente, vamos continuar os verbos, tá certo? Então, vamos aprender a conjugação do verbo por, certo? Mas hoje vamos aprender, Tiana, o que são, Tiana, preposições, para que servem as preposições. Coloquem aí, na página 294, vamos juntos entender sobre preposição. As palavras destacadas nas frases abaixo ligam duas palavras entre si e contribuem para dar sentido às frases. Então, Tiana, podemos dizer que preposição são, né, as palavras que ligam as sílabas e que dão sentido a elas. Olha só, quando eu digo assim, o menino parou de tocar flauta. Então, tia, olha só, presta atenção. Deixa a Tiana apagar aqui. O menino parou tocar flauta. Olha só, gente, como, né, a preposição ela faz falta em uma frase. Ela liga, né, ela faz a ligação das palavras e dá sentido às frases. Certo? A frase, na verdade, essa que estamos trabalhando. Ó. O menino parou tocar flauta. Se eu chegasse para vocês e dissesse, gente, o menino parou tocar flauta. Ficou uma frase meio sem coerência, sem sentido. Mas eu digo para vocês, o menino parou de tocar flauta. Esse de é uma preposição, porque, Tiana, ele ligou as palavras e ele deu sentido à frase. Vamos ver o outro que diz assim. O menino parou, se eu colocasse assim. O menino parou tocar flauta. Eu também dissesse para vocês. Gente, o menino parou tocar flauta. Ficou uma frase, Tiana, totalmente sem sentido. Então, quando eu digo, o menino parou para tocar flauta. Para tocar flauta. Além de ligar, ela fez a ligação, ela deu sentido. Então, a preposição, Tiana, além de ligar as palavras, ela dá sentido às palavras. Porque se eu disser para vocês, o menino parou tocar flauta, vocês vão ficar confusos. Mas se eu digo para vocês, o menino parou para tocar flauta, vocês observaram que o para, ele tanto ligou uma palavra a outra, como deu significado, sentido. Significado não, gente, sentido à frase. Ele dá sentido, certo? Ele dá uma coerência, ele faz uma ligação onde a frase ela ficou com sentido, certo? Fácil, vamos continuar. Cada frase dessas tem um sentido diferente. As palavras destacadas servem para ligar termos de uma mesma frase e são chamadas de preposição, certo? E também na letrinha C tem assim, o menino parou após tocar flauta. Ele quis dizer que de é uma preposição, só que ela é uma preposição
com um sentido, que a gente vai entrar ainda no sentido. Para é uma preposição, também tem um sentido. Então, gente, as preposições, elas vêm na frase para fazer a ligação das palavras e para dar sentido à frase, certo? Mas elas também vêm com alguns sentidos diferentes. É isso que vamos aprender, certo? Diz assim: preposição é a palavra que não varia e que liga duas palavras entre si, estabelecendo relação entre elas, ou seja, dando sentido à frase. As principais preposições são, olha aí, vocês lembram dos pronomes que eu disse que tem a tabelinha, que vocês precisam aprender, precisam ler? A mesma coisa será as preposições. As preposições vocês também precisarão aprender. Então, as mais usadas, né, as principais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz, certo? Observe outros exemplos de frase com preposições. Então, aí tem: comi pão com mortadela. Comi pão, mortadela. Ficou com coerência a frase? Não, mas a preposição ela veio para ligar e dar sentido à frase. Quando eu digo tomei café, leite, mas quando eu digo tomei café com leite, está dando sentido à frase. Esta é a casa de Luiz. Esta casa, Luiz. Ficou com sentido, gente? Então, observar esta casa. Esta é a casa de Luiz. Então, com, de, para, são preposições, onde vocês terão que aprender a tabelinha das preposições, tá certo? Mas é fácil, vocês já sabem para que servem as preposições: para ligar, Tiana, duas palavras e para dar sentido à frase ou às frases. Certo, meus amores? Então, vamos lá. As preposições podem unir-se a outras palavras. Olha só. Então, Tiana, a senhora quer dizer que as preposições elas podem se unir a outras palavras e formar, sim, outras palavras, certo? Ó, a mais ó, ao. A mais onde, aonde. De mais ó, dó. De mais ele, dele. Em mais esse, nesse. Ou seja, vocês precisarão estudar, certo? As preposições que formam, na verdade, outras palavras, certo? Mas agora, Tiana, eu gostaria que vocês estudassem, tá bom? As principais preposições, que são, deixa a Tiana colocar aqui, se você puder escrever no seu caderno, fica mais fácil para você estudar. Após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem,
sobre, traz. Então, escrevam, por favor, no caderno de vocês, as principais preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Certo, gente? Essas aqui são as principais preposições. Para que serve, gente, as preposições? Para ligar, Tiana, as palavras e para dar sentido à frase. Certo? Ok. Então, vocês irão também estudar essa tabelinha aí, onde vai formar outras palavras. Então, preposições mais palavras. Certo, gente? Então, agora vamos apenas treinar. Então, viram que é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma. Certo? Então, Tiana vai apagar todo o quadro. Não esqueçam de escrever as principais preposições. Ok? Então, Tiana agora vai apagar o quadro. E vamos agora treinar um pouquinho. Página 296. Primeiro quesito. Olha só, gente, é bem interessante o quesito que vamos fazer. Olha só, diz assim: decifre este código e descubra como chamamos as palavras que ligam termos de uma mesma frase. A gente já sabe, não é isso? Mas a graça é a gente fazer a atividade. Então, ó, decifre este código e descubra como chamamos as palavras que ligam termos de uma mesma frase. Então, olha só, tem a linha. Qual o primeiro animal que aparece aí? É uma preguiça. Então, a gente vai colocar a primeira sílaba da palavra preguiça. Certo. Depois, a segunda imagem, abaixo da preguiça, tem copó. Então, o có já tem. Então, copó. Quem seria a sílaba que está faltando? Pó. Então, pó. Vamos fazer de acordo com a atividade, mas eu sei que vocês já sabem. Depois, tem aí, né? Música. Qual a sílaba que está faltando? Zi. S-I. Muzi. E aí tem um calção. Então, já tem o cal, tá faltando o são. É bem interessante, gente. Então, a resposta para a pergunta, o que é que pede? Descubra como chamamos as palavras que ligam termos de uma mesma frase. Ou seja, ele quis dizer que dá sentido e que liga uma palavra a outra. Se chama preposição. Muito bem. Vamos agora para o quesito 2. O quesito 2 diz assim: complete as frases com as preposições que estão no retângulo. Então, tem por, desde, sobre, para, com, sem, para, com e de. Certo? Você irá completar. Olha só, gente. Tem sobre, para, com, você irá colocar em uma letra. Para, com, em outra, porque a gente pode utilizar, tia, ou sobre, ou para, ou com, na mesma frase. Tá certo? Então, vamos lá. Letrinha A, B, C, D, E e letrinha F.
Vamos lá, muito fácil. Vamos lá, diz assim. Comprei um presente por a mamãe. Comprei um presente desde a mamãe. Comprei um presente sobre a mamãe. Então, tia, esse sobre para e com não encaixa, porque o sobre já não dá, certo? Comprei um presente sem a mamãe. Comprei um presente para a mamãe. Comprei um presente com a mamãe. Então, ó, aqui vai ser para, barrinha com. Certo, muito bem. Vamos seguir, diz assim. Comi salada por frutas com sorvete. Comi salada desde frutas com sorvete. Comi salada sobre frutas com sorvete. Comi salada sem frutas com sorvete. Comi salada de frutas com sorvetes. De frutas com sorvete. Certo? O outro diz assim, sim. Comprei uma blusa cara e fiquei dinheiro. Olha, imagina se não existisse a preposição. Comprei uma blusa cara e fiquei dinheiro. Tá com sentido? Comprei uma blusa cara e fiquei sem dinheiro. Certo? Viram o quanto é importante a preposição em uma frase de. O treinador falou às crianças. O treinador falou às crianças. Não, Tiana. O treinador falou sobre as crianças, a respeito de. O treinador falou para as crianças. O treinador falou com as crianças. Então, sobre, eu posso usar para e posso usar, Tiana, com, certo? Todas as palavras aqui, gente, são preposições, preposição, certo? Letrinha E. Marcos não aparece aqui, domingo. Marcos não aparece aqui, domingo. Precisa de uma preposição. Então, Marcos não aparece aqui desde domingo. Desde domingo. Certo? E a letrinha F diz: Jair passa por aqui todo dia. Ó. Jair passa aqui todo dia. Não tem sentido. Então, Jair passa por aqui todo dia. Viram? Não é difícil. Vocês irão identificar logo a preposição em uma frase, porque ela dá sentido à frase, Diana. Ela liga uma palavra a outra e dá sentido à frase. Certo? Fácil, gente. Até aí tudo bem. Olha só, meus amores. Diana vai deixar as páginas 297 e 298 para casa. Um assunto fácil, onde eu tenho certeza que vocês não terão nenhum tipo de dificuldade. Casa 18/11. Certo, meus amores? Então, Tiana vai explicar. Então, agora a tia vai explicar as páginas 297 e 298, certo? Que diz assim o quesito 3. De acordo com as ilustrações, escreva uma preposição. Então, já aprendemos, né, na página 294, as principais, né, as mais usadas, as preposições mais utilizadas, ok? Onde vocês irão completar, certo? Então, completa apenas com uma que fique, que dê sentido à frase, porque é para isso que servem as preposições, para, né, ligar uma palavra a outra e para dar sentido à frase. Então, cuidado para não colocar, tia, eu vou colocar qualquer preposição, não pode.
né? Você precisa colocar a preposição para dar sentido. Então, tem que utilizar uma preposição coerente. Então, diz assim, caixa chocolates. Eu posso utilizar caixa de chocolates e também posso utilizar caixa com chocolates. Observaram, Tiana? Tanto poderá usar a preposição de, como também a preposição com, certo? Depois tem assim, livro português. Então, livro português. Então, precisa ser utilizado uma preposição. Café, leite. Então, coloquem aí a preposição para tanto ligar a palavra quanto dar sentido à frase. Passagem, Salvador. Posso usar mais de uma, ok? O 4 diz assim, leia as frases. O desenhista parou de desenhar. B, o desenhista parou para desenhar. C, o desenhista parou após desenhar. As preposições dão diferente sentido às frases. Observe que é a mesma frase com preposições diferentes. Ó. O desenhista parou de desenhar, parou para desenhar e parou após desenhar. Em que frase o desenhista estava desenhando, mas deixou de desenhar? Qual foi a frase? Tem uma que a preposição, se você observar, a frase está dando sentido que parou de desenhar. O desenhista parou de desenhar. Observem aí. Seguinte, o desenhista parou de fazer algo só depois que parou de desenhar, só após. Fácil também. O desenhista parou de fazer algo e começou a desenhar. Ele estava fazendo algo e iniciou o desenho. Parou o que estava fazendo e foi fazer o desenho. Então, vocês conseguem observar que foram utilizados, né? Preposições, né? Utilizados preposições na frase A, B e C, a mesma frase, só que aí com sentido diferente, certo? E na 298 diz assim, reescreva as frases fazendo as construções das palavras em destaque. Ó, em esse negócio eu confio. Aí o que é que vocês irão fazer? Vocês irão voltar na página 295, certo? Então, vocês irão juntar em mais esse. Que palavra forma? Então, sim, vocês precisam voltar na tabelinha da 295, certo? Vocês lembram? Preposição, juntou com outra palavra, ele formou. Então, vocês terão que observar a 295 para responder. Ó. Em mais esse forma nesse. Então, as duas que estão em destaque, você vai juntar e transformar em uma só palavra. Em esse negócio, eu confio. Nesse negócio, eu confio. A letrinha B, vai reescrever. Não me lembrava mais. Aí você volta lá, de, mais aquele. Forma. Então, você vai formar uma só palavra, situação. E vai continuar escrevendo, certo? Elas avisaram que poderíamos entrar em mais a. Vai formar a palavrinha, olha lá na página 295 e responda. Certo? Fácil, entenderam? O 6 diz assim, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. A mesma coisa. Em mais aquele forma naquele. De mais isto, em mais esse, de mais ela, a mais onde. Então, fácil também. Dúvidas? Consulta lá a página 295. E o 7 diz assim, leia as frases e circule as preposições. Vocês já sabem que ela faz a ligação entre duas palavras e dá sentido
As frases. Letra A. Agora estou morando em Olinda. Nosso próximo jogo é contra o Santos. Vou sair com minha mãe. Joana vai até o supermercado. Somos todos iguais perante a lei. O professor falou sobre a festa. Vocês já conhecem algumas preposições, mas se tiver dúvida, retira, tá certo? A palavra que você acha que é a preposição e observem se a frase ficou com sentido. Certo? Então, é uma dica muito boa para a gente reconhecer as preposições. Tá certo, meus amores? Então, Tiana vai ficar aguardando a atividade de vocês. Um beijo e um ótimo dia. Tchau, tchau, quinto ano.